Então, amigas, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um diário escolar. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela. Então, amigas, como eu mostrei pra vocês, agora são 6h40, ó. São 5h40, eu acordei às 5h30. E aí agora eu vou tomar um banho e me arrumar, ignorar essa cara de cansada. Porque ontem eu fui dormir, era tipo 2 horas da manhã e acordei 5h30, então eu tô muito cansada. Mas vocês vão acompanhar essa manhã comigo, vou gravar um pouquinho na escola e quando eu voltar vou gravar um pouquinho também, porque como eu falei, é um diário escolar, então vem acompanhar comigo. Enfim, amigas, agora eu já tô mais animada, né? Tomei um banho, por mais que tenha sido um banho quente, já me deu uma animada. Aí botei meu uniforme, tô com a blusa do uniforme, uma calça preta da Lupo e tô com meu All Star no pé, né? E já penteei o meu cabelo também, mas as pontas dele não estão tão boas. Aí depois eu vou virar com a chapinha. Mas agora eu vou tomar café, pegar vocês aqui. Foi. Enfim, amigas, agora eu vou tomar café, né? Eu não estou com tanta fome, mas eu preciso comer, porque eu não gosto de sair de casa sem comer nada, mas eu também não sinto muita fome de manhã. Olha, amiga, essa fotinha, calma. Que bonitinha. Mas eu não sinto tanta fome pela manhã, mas eu sempre como pra não sair sem comer nada, né? Como eu falei, eu não gosto de sair sem comer nada. Mas vou ver o que eu vou comer aqui e mostro pra vocês. Enfim, amigas, de café da manhã, decidi comer uma bananinha picadinha e depois eu vou tomar esse iogurte de mel, que eu acho ele muito gostoso. Enfim, amigas, já tomei meu café, como eu mostrei pra vocês, já escovei meu dente e já hidratei minha pele. E aí agora eu vim aqui me maquiar e conversar com vocês, amigas. Eu peço que vocês ignorem se a luz estiver ruim, porque a luz do meu quarto realmente ela é bem ruim. Ainda mais onde eu coloquei minha penteadeira, tanto que eu tô pensando em mudar os móveis do meu quarto de lugar, né? Porque agora eu... Meu Deus. Porque agora que eu comecei a gravar pro YouTube, onde minha penteadeira tá, a luz fica muito ruim pros vídeos. Então provavelmente vou mudar tudo de lugar. Ignorem minha cabeça, se eu ficar com cabeção, vocês ignorem. Enfim, amigas, essa... Eu tô com uma espinha enorme aqui, ó. Tá vendo? E uma aqui, porque a minha menstruação foi embora. Sempre que eu tô de TPM, sempre que a minha menstruação tá indo embora, eu fico cheia de espinha. Que a menstruação foi embora, eu fico cheia de espinha. Gente, eu ainda tô um pouco lerda, porque como eu falei com vocês, eu fui dormir 2 horas da manhã e acordei 5h30. E eu sou lerda de manhã, é do meu natural já, do normal. Ainda mais dormindo muito tarde, eu gosto muito cedo. Mas enfim, amigas, se eu estiver falando baixo também é porque o pessoal daqui de casa está todo dormindo, né? Meu irmão, ele estuda de manhã, mas ele acorda um pouquinho mais tarde. Eu gosto de acordar mais cedo pra me arrumar com calma e pra gravar pra vocês, já. Mas enfim, amigas, essa é a minha segunda semana de aula numa escola nova, né? Eu comentei com vocês no vídeo anterior, né? No meu Arrume-se Comigo pro meu primeiro dia de aula. Foi um vídeo onde eu estava bem tranquila, mas assim que eu cheguei na escola nova, gente, eu chorei muito. Porque, tipo assim, eu senti que a minha ficha caiu ali naquele momento, sabe? Foi o que eu falei com vocês. Eu não sei se eu falei aqui ou se eu falei no meu dele no Instagram, mas quando eu vi o meu irmão com o uniforme da minha escola antiga e me viu com o uniforme novo, a minha ficha já deu uma caída, eu já fiquei meio assim, meio baqueada. Nisso, quando eu coloquei o meu pé na frente da escola, eu chorei, gente. Mas aí meus pais conversaram comigo, me acalmaram, e meu pai falou que se eu quisesse voltar pra minha escola antiga, ainda dava tempo, que eu poderia voltar, mas não foi algo que eu quis, porque eu decidi mudar de escola, foi uma escolha minha. Entende? Então me acalmei, e quando eu cheguei na escola, graças a Deus, eu fui muito bem recebida. Não só pelos profissionais, mas pelos alunos da escola também, né? A minha amiga, ela mudou de escola junto comigo, ela era da minha escola antiga, nós éramos da mesma sala. E aí ela mudou comigo, então eu sabia que eu não ia ficar sozinha. Mas, gente, eu fiquei com medo, sei lá. E foi o que eu falei com você, minha primeira vez mudando de escola, então é compreensível. Nisso, minha amiga chegou, nós ficamos conversando.
fomos ver a nossa turma, né? Porque lá tem 2 turmas de 9º ano, 2 turmas de primeira série, 2 turmas de segunda série. E, se eu não me engano, uma turma só de terceira série. E aí, nós vamos ver a nossa turma com a nossa coordenadora. Nossa coordenadora é muito fofa, uma querida. E aí, fomos a nossa turma, depois fomos pra acolhida. E na sala, graças a Deus, conseguimos fazer amizades. Tanto que, tipo assim, no primeiro dia, nós já montamos um grupinho, assim, no WhatsApp. Consegui fazer amizades. Vou até botar uma fotinha que eu tenho com as minhas amigas aqui pra vocês. E eu fiquei muito feliz e muito aliviada, porque eu tava com muito medo de não conseguir fazer amizades, de não conseguir me sentir confortável. Mas graças a Deus, Deus foi maravilhoso. Colocou pessoas incríveis no meu caminho e consegui fazer amizades. Mas vamos falar sobre diferenças. Gente, sobre os professores. Gostei dos meus professores, tipo, não teve nenhum professor que eu não gostei, assim. Só uma professora, que eu achei ela um pouco grossa. E eu sou uma pessoa meio sentimental. E eu tava até conversando sobre com uma amiga minha, porque nós somos sentimentais, né? E aí a gente ficou tipo assim, se ela falar comigo, eu choro. Brincadeira, gente. Mas ela é meio grossa, mas tipo, é o jeito dela. Mas eu sinto falta dos meus professores antigos, sabe? Eu sinto falta da relação que eu tinha com os meus professores antigos. E eu achei que eu fosse ter a mesma relação com os professores da escola nova, mas isso ainda não aconteceu, gente. Talvez porque seja a primeira semana de aula e eu sou aluna nova, né? Então isso vai levar tempo. Só que na minha escola antiga eu já estava bem acostumada com os meus professores, já tinha uma relação muito boa com todos os meus professores, sabe? Então isso foi algo que mexeu um pouco comigo. Ainda mais, gente, os professores que eu mais vou sentir falta é o professor de geografia. Gente, tipo, ele tinha a mania de corrigir a prova com a mão bem assim, com a mão bem fechada. Todo mundo da escola reclamava da correção dele, mas é aquilo, reclamava com ele. Mas, gente, eu sempre gostei muito dele, ele, tipo, sempre gostou muito de mim. Eu nunca fui puxa-saco de professor, mas eu sempre tive uma boa relação com os meus professores. Eu gosto de ter uma boa relação com os meus professores. Eu não sou aquela aluna puxa-saco, gente, nunca foi. Porque eu me irrito com a aluna puxa-saco. Mas relação boa eu sempre tive. Aí eu senti muita falta do meu professor de geografia, eu senti muita falta do meu professor de história, Gortz. A minha escola, ela tem várias unidades, né? Ela tem tipo 4 unidades aqui na minha cidade. Nisso, o meu professor de história, o Gortz, eu falei o nome dele. O meu professor que me dava aula de história na minha escola antiga, ele também dá aula numa unidade da minha escola, só que ele não dá aula na unidade que eu estudo. Então, né? Ai, eu acho que eu tô com a cara muito vermelha, gente. Eu sempre peso no blush. Depois eu conserto. E eu nem terminei de passar corretiva. Eu tenho que passar corretiva aqui, dormir. Gente, é o sono. Nisso, ele dá aula na mesma escola aqui. Na mesma rede da minha escola. Corta isso, gravação, ó. Gente, para a gravação. Ele dá aula em uma unidade da minha escola, mas não dá aula na escola que eu estudo, na minha unidade, deu pra entender? E da minha professora de inglês, eu senti muita falta da minha professora de inglês. Eu tive uma relação muito boa com ela. E a minha escola, ela sempre fazia viagens, todo ano. E aí, nós fomos para Balneário e para Curitiba. Aí nós fizemos uma viagem de 5 dias com a escola. Nisso, os professores que foram com a gente na viagem, nos orientar, foi nossa coordenação, óbvio, nossa coordenadora, nosso assistente pessoal, e de professor foi o de geografia e o de inglês, né? A professora de inglês. A gente foi muito bom, muito bom. Eu amei ter passado essa viagem com eles. E eu tô, tipo, triste porque eu não vou ter essa experiência novamente. Mas foi muito bom, gente, muito bom. Vou sentir falta também da minha professora de filosofia. Ela me dava aula desde o 6º ano. Eu tinha aula de filosofia desde o 6º ano. Nisso, ela me dava aula desde o 6º ano. Eu senti muita falta dela também. E ela dá aula pro meu irmão. E esse é o professor de história, ele dá aula pro meu irmão também. O professor de geografia, eu comecei a ter aula com ele no 8º ano, se eu não me engano, no 7º, 8º. Não, no 8º. E minha professora de inglês, eu comecei a ter aula com ela no 7º. Então, há muito tempo tendo aula com eles. Meu professor de história, eu confesso que eu só tive aula com ele ano passado. Mas a gente desenvolveu uma relação tão boa, sabe? Tão boa. E por eu
como eu era aluna antiga, eu me sentia extremamente confortável para me soltar com os professores e tal, a ser eu mesma. Na escola nova, eu já não me sinto tão confortável assim, sabe? Não por conta da escola, porque eu tenho algum problema com alguém, ou porque as pessoas não sejam acolhedoras, mas porque eu sou muito tímida e é algo que eu nunca vivi, né? Minha primeira experiência. Mas eu acho que com o passar do tempo eu vou me soltando assim com os professores. Vou sentir falta do meu professor de educação física, eu tinha aula com ele desde o 6º ano também, mas se eu continuasse na escola eu não iria ter aula com ele porque ele saiu da escola também. Mas senti muita falta dele também. E é isso, amigos, acho que essas pessoas que eu vou sentir falta. Minha professora de biologia também, gente, ela era um amor. Um amor, um amor, um amor. Eu só tive aula com ela ano passado também, mas como eu falei, desenvolveu uma relação muito boa. E ela era um amor de pessoa. A professora de química, gente, eu também sempre gostei muito dela. Né, sempre gostei muito dela. Só que eu não conseguia aprender nada com ela, gente. Nada, 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 nada. Ela chegava pra explicar, eu ficava assim, ó. Mas eu gostava dela. E, meu professor de matemática, onde eu tinha um apego por ele muito gigantesco. Só que ele saiu da escola, que ele passou pra concurso. E aí ele saiu da escola quando eu estava na escola ainda e entrou uma professora nova, muito querida também. Só que eu não tive tempo de desenvolver, tipo, um carinho por ela. Porque ela chegou, tipo, logo no 4º bimestre. Então... Mas enfim, amigos, é isso. Chega de falar de professores, agora vamos falar da escola nova. Chega de falar de professores. De diferença, gente, a divisão de pontos nessa escola nova é bem diferente da divisão de pontos da minha escola antiga, né? Eu vou ter um trabalho muito legal que lá no ensino médio tem, que é empreendedorismo. E aí nós vamos, eu e minha turma, junto com a outra turma da mesma série que eu, nós vamos nos juntar para fazer um projeto para vender coisas. Meu professor de artes, ele nos explicou um pouco sobre, mas não explicou totalmente ainda, porque é um projeto com o professor de artes e com o professor de matemática. Eles se juntaram nesse projeto. Então eles ainda vão conversar com a gente sobre. Porque nós tivemos a primeira semana de aula, paramos pro carnaval e vamos voltar agora é pra valer. Então nessa primeira semana de aula, não teve muito conteúdo, não teve muita informação sobre como funcionam algumas coisas, que vão nos explicar agora nessa primeira semana que começou no realzão. E aí, mas pelo que eu entendi, pelo que ele falou, ignorando meu espelho, calma. Pelo que ele falou, nós vamos nos juntar com a outra turma, né, da mesma série que a gente, e vamos desenvolver um projeto para fazer uma venda. Só que eu não sei se ontem eu tava falando com meu namorado sobre, e nós ficamos pensando, né? Não sei se essa venda vai ser, tipo, dentro da escola, ou se nós vamos vender fora da escola, né? Eu realmente não sei. Acho que isso os professores vão nos explicar. E eu falo em algum outro diário escolar. Mas achei super legal. E aí o professor falou que, tipo, o dinheiro é nosso, nós podemos escolher se nós vamos querer dividir entre a gente, tipo, cada aluno fica com um pouco de dinheiro, ou se nós vamos querer doar, porque no ano passado, a turma que ficou com o empreendedorismo como itinerário, eles escolheram doar. E eu achei isso super legal, tipo, eles escolheram um asilo aqui da minha cidade e doaram, eu achei isso muito legal. E, tipo, por mim, se nós arrecadássemos um valor bom, né, tipo, qualquer valor no caso, eu acho legal a ideia de doar, escolher alguma ONG, algum lugar pra doar. Mas não depende só de mim, né, gente? Depende de mim, depende da minha turma toda no conceito geral e da outra turma. Mas, amigas, é isso. Meu maior medo era ficar sozinha. Graças a Deus isso não aconteceu. Eu consegui fazer amigas, então eu tô bem aliviada. E estou um pouco ansiosa pro dia de hoje, gente, confesso. Porque, o alarme do meu irmão tá tocando. Porque, amigas, a minha escola, ela, tipo, não é tão grande. E ela já tava, tipo, cheia. Não cheia, né? Mas ela já tava com uma quantidade boa de pessoas. Considerando, na minha opinião. E aí, a coordenadora tava falando que, tipo, não tava nem metade da escola na semana passada.
Então, hoje é que o pessoal, tipo, deve ir com força, né? A escola toda deve ir. E eu quero saber como é que vai ser. E vão entrar alunos novos na minha sala, pessoas novas. Eu não falei sobre como ficou a organização, tipo, dos grupinhos da minha sala, né? Eu acho que meu pai vai vir aqui me chamar, gente. Que ele deve achar que eu tô dormindo, ou vai vir ver se eu tô acordada. Bom dia. Bom dia. Eu falei, amiga, você vai dormir que acordar, tadinho. Mas enfim, como eu falei, a minha escola, ela tem várias unidades. E aí, eu estou no ensino médio. Nisso, esse ano, pra minha turma, tipo, me informaram que seria meu irmão. Me falaram que iria ser uma turma só de alunos novos. Mas, quando eu cheguei lá, eu vi que, tipo, metade da turma, os alunos eram novos na minha unidade. Mas, tipo, eles já estudaram juntos em outra unidade. E aí, tipo, já vieram meio que com um grupinho formado. E esse era o meu medo, chegar numa turma com grupinhos todos formados, ter que me incluir. Porque, como eu falei, eu sou muito tímida, tenho cara de nojento, não iria conseguir chegar nas pessoas, as pessoas não iriam gostar de mim. Enfim, já falei sobre no vídeo de Arrume-se Comigo pro meu primeiro dia de aula. Mas, assim como vieram essas pessoas da escola antiga, entraram pessoas novas. Então, tipo, ficou meio que dois grupões. O do pessoal que veio da escola antiga, veio da matriz. E as alunas novas, né, que eu falei com vocês. Amando. E as alunas novas que eu fiz amizade, graças a Deus. E ficou meio que esse grupão. Só que as alunas antigas, elas foram muito queridas com a gente. Elas foram super legais, super simpáticas. Mas elas ficaram mais fechadas entre elas. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Mas hoje vão vir pessoas novas que vieram da matriz, que estudaram com as meninas na escola antiga, né? E pessoas de escolas novas mesmo, de pessoas de escolas diferentes. Então eu tô bem ansiosa pra conhecer o povo. E, gente, a minha sala, ela tem, tipo, 28 alunos e são, tipo, 4 meninos, pelo visto. Pelo que a professora tava falando. Então, muita menina, e isso é algo muito bom. Mas parece que vai entrar um menino lá na sala também, que estudava com esse pessoal, né, que eu falei com vocês. E que pelo que o povo tava falando, o pessoal da sala tava falando... Pelo que o pessoal tava falando, ele é bem do agitado. Ele é bem do agitado. Mas, amigas, não sei, ignorem o povo falando. Quer ver? Você me mandou quando você foi dormir? Não. Vem cá, Norberto, bom dia. Quantas horas? Não lembro, amor. Dá bom dia pro meu vídeo. Bom dia, gente. Dá um abraço. Gente, meu irmãozinho. Aí, amigas, acho que isso que eu tenho pra falar da escola. Eu falei a beça, gente, 6 minutos só eu falando. Mas tudo bem, porque eu gosto de falar. Espero que vocês gostem de escutar. E acho que eu passei lembrando demais. Espero que vocês gostem de escutar, né? Não sei o que eu achei de minha maquiagem, gente. Acho que no primeiro dia de aula mesmo eu gostei mais. A de hoje eu não gostei muito, não. Mas eu ainda vou ajeitar o cabelo. E acho que com o cabelo ajeitadinho vai ficar melhor. Enfim, amigas, vou ajeitar meu cabelo. E aí depois eu venho pra me perfumar e botar os meus acessórios com vocês. Lá. Te desbeijar. Desculpa, gente. Enfim, amigas, cabelinho finalizado. Eu dei uma voltinha nele nas pontas com a prancha. Tá vendo? Só pra dar um movimento para as pontas não ficarem tão feias. E agora eu vou botar meus acessórios. É isso, amigas. Deu um calorzinho, aquela prancha quente. Mas, se eu ligar o ventilador faz muito barulho. O áudio do vídeo vai ficar bem ruinzinho. E aí eu não quero, né, gente, que o vídeo fique com o áudio muito ruim. Então, vou ficar aqui no calor, mas com uma qualidade de vídeo boazinha. Enfim, amigas, vou escolher essa pulseira, que ela é mais pesadona. Eu gosto de colocar ela junto com a minha de berlock, acho que fica legal. E aí, de colar, eu acho que eu vou colocar esse daqui, ó. Eu gosto de colocar os meus colares em saquinho, pra não embolar. Calma. Esse aqui, ó, que ele é 2 em 1. Calma, gente. Ó, tá vendo? Aí ele fica a correntinha e fica um penduradinho. Depois eu mostro melhor pra vocês.
E aí, como eu tô com uma pulseira grandona, um colar um pouquinho maior, eu acho que eu vou botar um brinquinho bem pequenininho. Acho que eu vou botar essa argolinha aqui, ó, prata, tá vendo? Que ela é bem pequenininha. E aí, eu vou botar este anel no meu dedo do meio. Enfim, amigas, eu usei esse perfume aqui, ó. Esse Show de Luna, ele é muito cheiroso. Eu ganhei ele da minha irmã, e aí eu usei ele no meu aniversário, esse ano de 16, e sempre uso ele. E aí de gloss eu vou usar o Lip Honey da Frão. Pega elas não saem. Uhum. Eu gosto de levar ele pra escola, inclusive. Esse bolsinho aqui. E é isso, amiga. Eu tô pronta. Vou colocar essa pulseirinha aqui também, é isso. Oi, amigas. Tá caindo o mundo. Dá um oi pro meu vlog. Oi. Tá, tipo, caindo o mundo. Tá chovendo muito, a gente vai ver. Porque eu vou embora com a minha amiga, falou? Dá um oi pro meu vlog. Vou mostrar minhas outras amigas pra vocês. Mas tá chovendo muito, gente. Muito. E eu costumo ir embora andando, aí eu vou com a minha amiga hoje. Dá um oi pro meu vlog. Oi, gente! Do nada de boca aberta. O quê? Eu de boca aberta. Minha câmera tá podre. Oi, amigas, já cheguei a casa, né? Troquei de roupa pra almoçar, depois eu vou tomar o meu banho e vim encerrar esse diário escolar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Conversei bastante com vocês, gravei um pouquinho na escola. Na minha escola não pode usar o celular, só na hora da saída. Então é o único momento que eu consigo gravar. E como tava chovendo, tava um caos aquela escola. Mas espero que vocês tenham gostado. E é isso, amigas. Quando começar o período de teste, prova simulada, eu venho fazer um vlog de estudo, um diário de estudo. E vou postando ao decorrer do tempo, amigas, como eu tô gostando. Gente, é a fome. Como eu tô me saindo na escola, se eu tô gostando das avaliações, enfim, vou compartilhar tudo com vocês. Então, até o próximo vídeo. Beijo!